1 Coríntios 2, 14 a 3 e 1 foi o texto que nós lemos. Vamos começar a falar sobre 3 tipos de pessoas que são apresentadas pelo apóstolo Paulo. E conforme formos falando desses 3 tipos de pessoas, nós vamos observar que há, de certa forma, um grupo espiritual, um grupo verdadeiramente que estará ali receptivo, entendendo sobre o âmbito espiritual. E por outro lado existe, irmãos, aqueles que não conseguem entender, aquelas pessoas que não conseguem reter o conhecimento bíblico. Por que conhecimento bíblico? Porque a Bíblia, ela apresenta coisas espirituais. A Bíblia é um livro, irmãos, para quem tem fé. Inclusive, lá em Apocalipse mostra bem isso, quando é apresentado a João que as profecias realmente devem ser para aqueles que creem. E quando nós observamos aqui o apóstolo Paulo falando, irmãos, sobre essas classes de pessoas, nós vamos entender que essas classes de pessoas, elas existem na igreja. Porque a igreja, irmãos, ela é frequentada, ela é um corpo místico, onde há os salvos, obviamente, o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Mas quando se trata de igreja local, existe uma união de pessoas, pessoas que são salvas e pessoas que não são salvas. Existem aqueles que fazem parte do corpo e aqueles que não fazem parte do corpo. E isso, irmãos, não é de hoje. Isso sempre existiu. Sempre existiu esse ajuntamento de pessoas na igreja local. E lembra que Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios para uma igreja local, para a igreja de Corinto, uma igreja, como nós já vimos, que era uma igreja cheia de problemas. Mas mesmo sendo uma igreja cheia de problemas, Paulo diz o seguinte, que aquela carta foi enviada aos santos da igreja de Corinto. E então ele vai apresentar os problemas da igreja, e um dos problemas da igreja é justamente a divisão. E ele então vai ensinar que a igreja não pode ser dividida porque o corpo de Cristo não está dividido. E ele vai mostrar também, irmãos, que para que a igreja não se divida é necessário que haja o verdadeiro entendimento sobre o que é o Evangelho. É necessário a verdadeira pregação do Evangelho. Por quê? Quando o Evangelho é apresentado, ele não vai dividir o corpo, ele vai unir cada vez mais. Então, quando uma igreja está dividida, como na igreja de Corinto, quando diziam, eu sou de Paulo, outros eu de Apolo, outros eu de Pedro, e outros dizendo que eram de Cristo, era uma igreja que não tinha entendido ainda o verdadeiro Evangelho. E então Paulo passa a apresentar a verdadeira pregação do Evangelho. E aí, depois que ele apresenta o Evangelho, aí ele chega então a ensinar, olha, mas nem todos vão entender o Evangelho, porque há 3 classes de pessoas na igreja. E é aqui que ele começa a apresentar então essas 3 classes. Por isso nós colocamos aí espiritualidade e carnalidade, tá bom? Muito bem. Sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, irmãos. E surge então a seguinte indagação, a seguinte pergunta para nós: quais as características dos crentes professos que atrapalham a causa de Cristo? Ou seja, quais as características daqueles que se dizem crentes, que de certa forma deixam ali o trabalho de Cristo cheio de problemas, como havia lá na igreja de Corinto? Nós estamos falando de uma igreja, irmãos, semelhante às nossas igrejas de hoje em dia. Nós estamos falando, irmão, de crentes que também são pessoas como nós, crentes que estão ali tendo certas dificuldades, tanto de relacionamento quanto de entendimento da palavra.
quanto realmente está se santificando cada vez mais. Isso é algo que existe em nós também. Então a carta aos Coríntios é uma carta atual, porque ela também serve para nós. E então surge essa questão: como, irmãos, podemos observar, como podemos analisar, como podemos enxergar aquelas pessoas que se dizem crentes, como é que elas trabalham, como é que elas se envolvem, como elas realmente veem estar atrapalhando a causa de Cristo? Irmãos, talvez muitas pessoas possam responder assim: o que atrapalha o crescimento da igreja, o que atrapalha a comunhão é justamente a divisão, são justamente as críticas que possam surgir no nosso meio. Outros vão dizer: pode ser que só se ensina uma doutrina e esquece das outras doutrinas. Outros ainda vão dizer, irmãos, aquilo que atrapalha a igreja são as roupas, né? Muitas roupas esquisitas e tudo mais, mundanas, é o comportamento dos crentes. Então, irmãos, outros vão dizer: a igreja é muito rigorosa, ela cobra muito e tudo mais. Mas sabe, irmãos, qual é o verdadeiro problema? Sabe qual é a verdadeira causa que atrapalha o crescimento, que atrapalha o corpo de Cristo? Irmãos, poucos vão deixar esses exemplos que eu falei de lado e vão ali o verdadeiro problema. Qual é o verdadeiro problema? É justamente, irmãos, a natureza de cada crente, individualmente falando, tá? E como essa natureza reflete a Cristo. E então é justamente sobre isso que Paulo vai estar falando aqui, a partir do versículo 14. Tanto é que ele começa a falar do homem natural. Ele começa a falar de uma certa pessoa, na minha tradução está a pessoa natural, mas é o homem natural. Vamos entender logo mais quem é, o que é esse homem natural, tá? Um velho provérbio diz assim, irmãos, que um diamante defeituoso tem mais valor que um seixo perfeito. O que será que ele quis dizer com isso? Qual é a ideia que ele quis passar? Lembra, nós estamos falando de uma igreja cujos crentes eram problemáticos. A carta aos Coríntios, irmãos, foi escrita justamente para corrigir esses crentes problemáticos. Se nós dissermos que a nossa igreja, ou que eu pessoalmente não tenho pecado ou não tenho problema, eu estou me esquivando, eu estou, irmãos, de certa forma fugindo da minha responsabilidade. Para você ver só como hoje o homem foge da sua responsabilidade, hoje em dia já não é mais pecado. Agora o mundo encontrou um nome para o pecado e chama-se, sabe o que? Síndrome. Tá? Tudo agora é doença, tudo a psicologia agora catalogou como síndrome, com uma disfunção no comportamento do homem. Não chama mais de pecado, a Bíblia diz que é pecado. Então, irmãos, isso é uma tentativa do homem fugir das suas responsabilidades. Por que hoje existe ali a teoria, irmãos, do Big Bang? Por que existe a teoria da evolução? Porque essas teorias, elas tiram Deus de cena, porque tirando Deus de cena, eu não vou ter para quem me justificar, eu não vou ter, irmãos, quem obedecer. Eu tirando Deus de cena, eu passo a ser dono de mim mesmo. E então a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, tudo são teorias que tiram Deus de cena, tiram Deus do foco, para que nós não tenhamos a quem nos submeter. E assim nos tornamos senhores de nós mesmos. Então nós temos que admitir. Lembra que Paulo soube dos problemas da igreja de Corinto pela casa de Cloe, que chegou até ele,
e falou dos problemas. Inclusive o apóstolo João deixa bem claro, né? Se nós dissermos que não temos pecado, nós mentimos, enganamos a nós mesmos. Então, irmãos, nós temos que entender, segundo esse ditado aí, esse dito, nós somos esse diamante defeituoso. Mas esse diamante defeituoso, ele tem mais valor que um seixo perfeito, lisinho, sem nenhum furo, brilhante. Nós somos esse diamante defeituoso, irmãos, tá? Portanto, o crente, observem só, diante de Deus, apesar das suas falhas, é muito mais valioso do que o incrédulo moral. O mundo não entende isso não, irmãos, tá? O mundo vai nos chamar de orgulhosos. Se a gente chegar pregando isso, nós vamos ser taxados de orgulhosos. Mas é o que a Bíblia apresenta, irmãos. Nós temos que verdadeiramente observar o que a Bíblia nos ensina, e não o que o mundo acha. Porque o mundo, quando nós chegamos e dizemos assim, olha, nós diante de Deus, apesar das nossas falhas, somos mais valiosos do que o incrédulo que faz tudo certinho. Ele não vai aceitar. Por que o mundo não vai aceitar isso? O versículo 14 que nós lemos: ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não vai entender, irmãos, a verdade espiritual. Nós ou vocês foram comprados com um preço. Que preço foi esse? O sangue de Jesus Cristo. Não é que em si nós tenhamos valor, mas que Deus nos amou, apesar de sermos imperfeitos, apesar de não podermos corresponder ao padrão que Ele exige. E é por isso então que Ele envia o Seu Filho para que Ele morra em nosso lugar, para que cumpra a justiça que o próprio Deus estabeleceu em nosso lugar, pagando o débito que havia, sanando aquela dívida, nos justificando perante Deus, nos limpando e purificando, e dando-nos condições para que possamos nos apresentar a Ele sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Mas isso não é por mim, é em Cristo, é por causa de Cristo. Não é pela minha força, não é pela minha sabedoria, não é pela minha inteligência, é por causa de Cristo que agora eu recebo esses benefícios, irmãos. Mas olha só, como crentes, nós estamos a cada dia nos aperfeiçoando, nos moldando então à imagem de Cristo. É o que nós aprendemos pela manhã, quando nós aprendemos que o processo de mudança bíblica é algo contínuo e permanente. E isso nos faz observarmos nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. E a cada dia essas coisas, elas vão se aprimorando. Cada dia elas vão realmente se alinhando ali na vontade do Senhor. Porque eu procuro a santificação, procuro moldar-me aos padrões de Deus. Mas mesmo assim, mesmo que eu seja a pessoa que mais se esforça na igreja, mesmo que eu seja a pessoa que mais estuda na igreja, mas ainda assim eu serei falho diante daquilo que Deus quer para mim. Mesmo assim ainda encontrarei dificuldades para o padrão que Deus exige de mim, irmãos. Mas mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses problemas, mesmo não alcançando o padrão, o nível que Deus quer, ainda assim eu sou aquele diamante defeituoso ali, que tem mais valor do que uma pedra polida. É isso que Paulo estava querendo passar para os coríntios, irmãos. Então, observe que quando você aceitou a Cristo como Salvador, Ele lhe deu uma nova natureza. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura.
Jesus falando para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Então, quando nós aceitamos, quando cremos em Cristo como nosso Salvador, é nos dada uma nova natureza, uma natureza divina, uma natureza agora que tem a mente de Cristo. E você precisa, irmãos, fazer o quê? Mesmo assim você precisa caminhar, mesmo assim você precisa prosseguir, mesmo assim você precisa seguir em frente para aquilo que é perfeito. Hebreus capítulo 6 e versículo 1. Olha só, irmãos, o autor aos Hebreus, ele está deixando bem claro, ele começa a partir do capítulo 5 a falar sobre o progresso na fé. E aqui no versículo 1 do capítulo 6, ele conclui dizendo assim, ó: por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele quer dizer que nós temos que deixar para trás, sabe o que? As coisas básicas. Devemos deixar para trás, irmãos, aqueles ensinamentos que são básicos, que são passados ali na classe Joia de Cristo, o ensinamento para criança, o ensinamento infantil, o ensinamento que é o leite. Tem muito crente que não quer progredir. Tem muito crente que não quer desenvolver, irmãos, uma vida espiritual sadia, temente a Deus. Para eles está bom demais o leite. Mas nós somos exortados a crescer. Somos exortados aqui pelo escritor aos Hebreus, o que? Deixando para trás os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito. Voltando um pouquinho mais, no capítulo 5 de Hebreus 5, o versículo 12: pois quando, falando justamente essa situação, pois quando já deviam ser mestres, e está dizendo que aqueles crentes já deveriam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido. Ou seja, vocês já são crentes há tanto tempo que vocês já deveriam ser mestres. Aí ele vai dizer: vocês têm novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos, ou seja, da palavra de Deus. Passaram a ter necessidade de leite. Ele está dizendo: olha, vocês são crentes há tanto tempo, verá para vocês serem mestres, mas vocês ainda precisam de leite, não de alimento sólido. Então o autor aqui aos Hebreus está realmente chamando a atenção para esses cristãos que não crescem. E aí o versículo 13, ora, todo aquele que se alimenta de leite é o que? É inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então tem muitas pessoas nas igrejas hoje, tá, que são crianças. Não vá sair daqui dizendo que o pastor está falando só da ágape, né? A gente não pode entender isso. Lembra que eu estou generalizando. Os crentes hoje, eles não querem crescer. Os crentes hoje preferem ficar ouvindo hino o dia todinho do que ler a Bíblia, do que estudar, do que fazer um curso, do que comprar um livro cristão para ler. Preferem ficar ouvindo o hino todinho dizendo que você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, né? Que você é ouro puro de Ofir. Aí chega, ele chora, né? Mas não quer crescer. É isso que o autor aos Hebreus e Paulo, no capítulo 3, nós vamos ver isso ainda mais à frente, está dizendo. Paulo diz a mesma coisa para os coríntios: olha, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque vocês não podem suportar. O autor aos Hebreus está dizendo a mesma coisa. Então, meus irmãos, há necessidade de crescimento. Existem crentes que estão há 10, 20, 30, 40 anos e são mais imaturos, irmãos, do que uma pessoa que aceitou a Cristo recentemente, mas que estuda a palavra do Senhor.
O autor aos Hebreus deixa isso bem claro, assim como o apóstolo Paulo. Então, ser imaturo é ser incompleto, é não ter atingido ainda um desenvolvimento completo. Paulo chama de crianças em Cristo, carnais, estão no leite, não podem comer alimento sólido. Sabe qual é o leite? O leite é aquele. Quantos livros tem a Bíblia? O que diz João 3,16? Quantas partes se divide a Bíblia? E tem crente que nem o leite consegue beber ainda. Deu para entender, irmãos? Deu para entender como nós precisamos amadurecer? A Bíblia alerta contra a imaturidade. Você tem que crescer. Você não pode achar que está bom já a sua vida. Eu já aceitei a Jesus, está bom demais. Não, não é assim. Somos exortados ao crescimento. Nós já estamos no mês 5 de 2024. Quantos livros você já leu fora a Bíblia que te ajudou a crescer espiritualmente? Quantos livros você já leu esse ano? A palavra de Deus está sendo estudada diariamente? Ou nós só estamos nos alimentando daqueles videozinhos que só passam coisas positivas, onde o pregador não te ensina que você tem que sair da imaturidade? Ser amadurecido, irmãos, é ter atingido total crescimento e desenvolvimento. É estar completamente realizado, perfeito. E aí tem o cidadão aí subindo a escada, dando alguns exemplos, alguns passos para a maturidade cristã. Vem subindo através da fé, da virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, devoção a Deus, fraternidade e amor. Precisamos, irmãos, dar esses passos. Nós não somos completamente maduros, e é por isso que a gente precisa ir em busca. Nenhum crente pode se dizer honestamente que atingiu o nível da perfeição total. Pela manhã eu falei que nós sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a desenvolver, sempre temos oportunidade de mudar para melhor as nossas vidas. Nós nesse mundo, irmãos, nunca vamos chegar ao nível, eu já estou bem, já estou perfeito, já estou ali, realmente ali, eu não necessito de mais nada. Não podemos. Nós alcançaremos um dia. Que dia? Quando formos glorificados, quando deixarmos essa vida e quando estivermos com Cristo. A palavra nos ensina que seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, é plano de Deus que estejamos crescendo, irmãos, amadurecendo na sua palavra, sendo cada vez mais parecidos com o Salvador. Então, quando vocês vêm à igreja, quando vocês são cobrados pelo pregador, quando vocês são ali, muitas vezes contrariados, é justamente para que você entenda que é necessário que você cresça, que você amadureça na palavra de Deus. E é por isso que nós estamos vendo, irmãos, muitas vezes igrejas se dividindo. Igrejas que estão ali sem receber as bênçãos nos cultos que elas colocam diante do Senhor. E nisso pessoas vão deixando de ser alcançadas pelo Evangelho. Muitos crentes ficam ali sem os benefícios espirituais, tanto para eles pessoalmente quanto para a igreja. Simplesmente por quê? Porque eles se recusam a admitir que são imaturos espiritualmente. Eles são como uma criança com poucos meses de idade, que ainda não tem dente, querendo mastigar uma bisteca. Eles acham que conseguem, mas não pode, irmãos.
Agora imagina, se nós temos aqui na nossa palavra, na Bíblia, uma revelação divinamente inspirada da vontade de Deus, temos também o Espírito Santo para iluminar os nossos corações com entendimento. Tudo isso a gente já estudou anteriormente em Coríntios. Por que nós progredimos tão pouco, irmãos? Por que você tem tudo isso ao seu alcance? Tem a Bíblia, tem o autor da Bíblia presente em você para lhe iluminar, para abrir o entendimento, para você entender sobre a palavra do Senhor. Por que o cristianismo hoje ele progride tão pouco? E aí sim, nós vamos então encontrar, irmãos, a resposta que o apóstolo Paulo apresenta. Porque há 3 tipos de pessoas. Ele começa no versículo 14 falando do homem natural. Ele vai falar algumas características desse homem natural em 1 Coríntios capítulo 2 e no versículo 14, nós vamos observar logo mais isso. No capítulo 3 e versículo 1 ele fala de outro tipo de homem, que é o homem carnal. Nós vamos estudar sobre essas naturezas aí. E ainda, voltando para 2 Coríntios 2, a partir do versículo 15, ele vai falar do homem espiritual. Então há essas 3 classes de pessoas dentro da igreja, irmãos. O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. Nesses versículos que nós lemos aí, ele vai falar dessas 3 classes. E ao mesmo tempo, Paulo toca bem no âmago, ou seja, bem na ferida do problema que existe em muitos crentes hoje: a falta de maturidade espiritual por parte de muitos. Irmãos, se nós realmente entendermos o quão imaturo nós somos, nós vamos desejar muito a palavra do Senhor. É como o cidadão que procura o médico, ele só procura o médico quando ele assume que está doente. Nós só vamos buscar maturidade quando aceitarmos o fato que somos imaturos. Só vamos nos empenhar nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, quando assumirmos a nossa dificuldade, a nossa imaturidade. Muito bem, observando esse primeiro exemplo que o apóstolo Paulo vai dar, ele vai falar do homem natural. Lembra que nos capítulos anteriores Paulo apresenta a doutrina da revelação divina. Ainda em 1 Coríntios capítulo 2 ele apresenta a doutrina da palavra de Deus. Nós observamos que Paulo vai ensinar que Deus usou os homens sob a direção do Espírito Santo para quê? Para nos dar uma revelação verdadeira, sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma falha, uma revelação perfeita. E Jesus Cristo disse que cada palavra, até um acento, ficou sobre o cuidado de Deus, de forma que ela chegou até nós de perfeita. Ok? Então nós temos uma Bíblia, nós temos uma revelação verbalmente inspirada. Todas as palavras dela, cada acento, cada vírgula, cada expressão, foi Deus revelando ao homem como deveria ser feito, iluminando, instruindo, inspirando então os homens para escreverem como ele bem queria. Então, irmãos, muitas pessoas não têm uma compreensão da verdade espiritual, mesmo que Deus tenha lhe colocado no alcance dessa pessoa. Quem é essa pessoa, irmãos, para quem as verdades espirituais são difíceis de entender? Não existe, não aceitam. Paulo fala no versículo 14, é justamente o homem natural. Quem é o homem natural, irmãos? Quem é esse homem natural? Paulo quis dizer aquele que é como nasceu fisicamente. Só nasceu uma vez e nasceu da carne. Jesus diz para Nicodemos, conversando lá em João 3,6: o que nasce do Espírito é Espírito, o que nasce da carne
é carne. O homem natural, irmãos, não tem compreensão dos valores espirituais. Versículos 3 e 5 de João 3 vai mostrar que é pela palavra que esse homem nasce de novo. E vai usar a expressão ali da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito? São expressões usadas por Cristo para falar de uma verdadeira transformação, de uma verdadeira mudança de natureza, da salvação. Esse tipo de homem, irmãos, esse homem natural, ele não pode ver e muito menos entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ele vive no plano inferior da vida material. Então quem é o homem natural? É o homem incrédulo. Quem é o homem incrédulo? É o homem que ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. É o homem que ainda não entendeu a sua dependência. É o homem que ainda não entendeu a sua condição na realidade. É o homem que olha para si, irmãos, e acha que está bem na fita com Deus. É o homem que não entende, não aceita ali o quão distante ele está do Senhor. Por que ele não aceita? Porque ele não entende. Porque ele não tem noção, irmãos, das coisas reveladas, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é assim, ele está com seus olhos vendados, irmãos. Ele não consegue discernir. Às vezes a gente pensa assim, por que às vezes as pessoas ouvem o Evangelho e não aceitam a Cristo? Porque ele não consegue entender. Porque o Evangelho se discerne espiritualmente. Às vezes a gente olha e diz, aquela pessoa é tão dura de coração que não se rende a Jesus. Enquanto ela não entender, enquanto, irmãos, Cristo não abrir a sua mente para entender, não iluminar a sua mente para ouvir o Evangelho e entender, essa pessoa sempre terá os olhos vendados para o entendimento do Evangelho. Quais são as características então desse homem natural aí, irmãos? Paulo coloca diante de nós alguns sinais identificados do homem natural. Lá eu coloquei essa imagenzinha da menina, né? Ela está pensando ali, nada disso faz sentido para mim. Às vezes o homem natural chega na igreja, o pastor fala, o pregador fala sobre Deus, e ele sai sem nenhuma aplicação na vida. Por quê? Mais uma vez, porque ele não entende, irmãos. Então observe que Paulo vai nos dar a ideia, mostrar para a gente que esse homem natural, ele não aceita as coisas de Deus. Ele está fora ali da sintonia divina. O versículo 14, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são o que para elas? Loucura, irmãos. O incrédulo, ele olha para o crente e diz assim, lá vai, todo bonitinho para a igreja. Ele diz assim, para dar dinheiro para o pastor, né? A igreja está enganando, porque todo dia ela fica pegando o teu dinheiro ali. Para eles é isso. O mundo olha para a igreja e vê os crentes dessa forma. É loucura para ele o que nós fazemos aqui, irmãos. Ficar 1h30, ficar 2 horas cantando, ouvindo a palavra. Eles pensam assim, eu tenho coisas mais úteis para fazer. Tenho prioridades. E eu não tenho tempo para ir para a igreja. Eles pensam dessa forma, para eles é loucura. Aí o texto continua, e ele não pode entender, porque elas se discernem espiritualmente. Então é loucura para o incrédulo aquilo que nós fazemos aqui. Por quê? Porque os seus olhos estão vendados, irmãos. A outra coisa, as coisas espirituais parecem loucura. As coisas que os crentes gozam parecem pura bobagem religiosa para eles. E a mídia ainda faz com que cada vez mais os crentes sejam desacreditados.
Pode ver, quando coloca um crente em alguma novela, ele é perturbado, tá? Ele é doido, ele sempre faz alguma coisa errada, e isso vai colocando na mente das pessoas o quê? Que nós somos assim. É assim que a mídia retrata os crentes, sempre com um parafuso a menos. Parece loucura, parece bobagem para eles. E a terceira coisa, é impossível que ele reconheça as coisas espirituais. Assim como o cego de nascença não consegue entender a descrição das cores, assim o homem nascido só da carne não pode entender as coisas espirituais. Por mais que você use a hermenêutica, a homilética, por mais que você use outro tipo de fonte para ensinar o incrédulo, para ele, irmãos, sempre vai ser mais do mesmo. E é por isso que a nossa dependência para entender as coisas espirituais, acima de tudo, está em Deus. Não é à toa que Paulo fala aos Efésios, dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus e não por obras. É Ele quem derrama da sua graça. Então, quando você quiser pregar a palavra para alguém, quando você quiser a salvação de alguém, nós não podemos confiar em nós mesmos. Temos que nos preparar sim para apresentar o Evangelho, mas a transformação só quem vai fazer é Deus. A responsabilidade de pregar é nossa, mas lembra-se sempre, quem transforma é Deus. Por isso que nós temos que orar. Você tem um parente, tem um ente querido que seja salvo? Ore. Testemunhe, mas ore. Peça que o Senhor derrame da sua graça sobre essa pessoa. Peça que o Senhor tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Peça que o Senhor realmente venha estar ali iluminando a mente daquela pessoa para que ela entenda o Evangelho que você vai testemunhar e pregar para ela. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus em exercer a sua misericórdia. Então o homem natural, ele precisa muito mais do que uma boa explanação da palavra. O homem natural precisa de Deus em suas vidas. Ele precisa que Deus ilumine, ele precisa que Deus tire a venda que está nos seus olhos, ele precisa que o Espírito Santo esteja ali trabalhando no seu coração, para que ele entenda a mensagem do Evangelho. E isso já aconteceu com vocês? Você aceitou Jesus Cristo entendendo isso? Você aceitou Jesus Cristo entendendo que você é um miserável, pecador, perdido, condenado ao inferno, e por isso precisa de Deus em sua vida? Por isso você recorreu ao Senhor? Se foram esses passos que você deu, então com certeza você é um salvo. Agora, se você veio a Cristo levado por alguém, motivado por alguém, se você veio a Cristo só porque foi levado pela emoção ali, ou porque você está em busca de novas experiências, então você precisa realmente rever essa salvação que você diz ter. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus abençoe a Igreja Ágape, para que possamos realmente entender essas três naturezas. Hoje falamos sobre a natureza do homem natural. Se o Senhor permitir, na próxima semana falaremos do homem carnal, que é apresentado por Paulo a partir do capítulo 3. E depois a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre o homem espiritual. Amém, meus irmãos?